Pois é, falamos que a Cíntia é concursada há 30 anos já e ela exerceu diversas funções dentro da Prefeitura Municipal, né, na área administrativa. E que funções você exerceu, Cíntia? Como é que foi essa entrada? Porque você era muito jovem, né? Quando você entrou no comecinho, como é que foi, né? Quando eu completei 18 anos já fiz o concurso da Prefeitura. Eu lembro que eu fiz o concurso, tudo manuscrito, foi lá no CAIC, ainda lá no CAIC. E passei em primeiro lugar, eu fiz para nível médio, né? Porque eu não estava nem na faculdade, ainda estava ingressando na faculdade. E era o que eu podia fazer. E naquele tempo, né, se ter um emprego público era uma coisa assim maravilhosa. Ainda é hoje, né? Muitas pessoas estudam, fazem cursinhos para passar num concurso. E eu comecei trabalhando numa unidade de saúde, que foi lá na FM, na Associação dos Funcionários Municipais, depois fui para o São Miguel, trabalhei um tempo na Cango, mas eu trabalhei muito pouco tempo, uns 2 anos só. E eu já vim para dentro da Secretaria de Saúde, que era ali no edifício Ilha do Mel, a Secretaria Municipal de Saúde, ali numa sala alugada. E trabalhei desde a parte do almoxerifado, nas compras da saúde, na auditoria, no monitoramento. Depois eu fui ser diretora de saúde, quando era o secretário, então, o Cantelmo Neto, né? Nos anos ali do Cordaço. E digo que aí do ano de 2000 para cá deu um salto, Francisco Beltrão, eu digo que foi também muito pelo prefeito Cordaço, né? Várias coisas se instalaram aqui em Beltrão. Reconhecidamente como um dos melhores prefeitos que nós já tivemos. Né? E as coisas aconteceram na minha vida muito inusitadas. Eu nunca procurei ser da área da política ou ir atrás de alguém, olha, eu gostaria de ter uma oportunidade. Não, aconteceu pelo meu trabalho, de fazendo o meu trabalho. Eu lembro que foi assim, nitidamente, quando o Neto saiu de candidato a prefeito, disputando contra, né, a equipe ali do Cordaço e do Reichenbach. Ele saiu do grupo, né? Ele era o secretário municipal de saúde, daí ele se afastou do grupo para assumir um protagonismo daí como candidato, né? Exatamente. E foi aí que você assumiu, né, Cíntia? Isso, e daí não tinha, eu era diretora e tal, e ninguém nem me falou nada. Eu sei que uma pessoa lá do alto escalão, lá do lado do seu Cordaço, passou e falou assim, ai, você vai ser secretário. Eu falei, nossa, mas vão me rebaixar, vão me colocar no telefone agora, né? Nossa, mas, né, eu sou diretora, vocês vão me colocar lá no telefone agora, mas como assim? Não entendi, né? Daí no outro dia saiu meu nome publicado como secretária interina, daí eu fui lá e falei assim, mas seu Cordaço, você não falou comigo? Como né? assim? Como assim? Ele, não, vai tocando aí interinamente, porque a gente não sabe se o Neto vai ser de fato candidato, porque ele era pré-candidato, né? Então tá, né? Vou lá. Não fui para a sala de secretário, nada. Fiquei lá na sala de diretora, trabalhando, fazendo serviço que eu sempre fiz, né? Na área da parte da gestão, das compras, de organizar unidades de saúde, nos concursos, contratar. Essa parte que eu sabia fazer. Os programas, porque tem muitos programas em saúde, sistemas que tu alimenta para o Ministério da Saúde. Então, sempre fui dessa área, né? Falei, tá, então fiquei ali uns 2 meses. Quando o Neto, de fato, saiu como candidato ali, homologado e tudo, o seu Cordaço, então, me nomeou de forma efetiva como secretária. Fiquei 6 meses de secretária de saúde. E aí, no final do ano, eu pensei assim, bom, daí o Reichenbach ganhou, né, a eleição, eu pensei assim comigo, eles vão querer colocar alguém político, sim, o natural é fazer uma troca, né? Sim. Eu digo que dentre as secretarias, a Secretaria de Saúde é o que desponta. É o que desponta uma pessoa para o bem e para o mal. Ou ela acaba com a pessoa, ou ela projeta a pessoa politicamente, tá? E com a gestão também, né? Não, a responsabilidade é muito grande. Porque é o setor mais visível da gestão. É o que está mais sujeito a receber crítica. Inclusive, né? Então tem que ser muito bem gerido, porque ela tem um impacto grande no nome do prefeito depois também. Com certeza, direto. E aí começou as especulações, que era normal na imprensa, vai ser fulano, vai ser ciclano, né? E o Reichenbach tinha ganho a eleição, ele falou assim, olha, Cíntia, você vai continuar sendo diretora. Eu falei, tá ótimo, eu nem almejava ser secretária, continuar como secretária e tal. Mas ali ficou uma especulação, e daí tem dentro dos partidos, né, aquela questão de se fixar e querer, eu quero uma secretaria, eu quero outra secretaria. É uma disputa. Enfim, eu só sei que o seu Neldo Klaus, que era o assessor de imprensa, me chamou um dia antes, eu lembro que foi no dia 17 de dezembro de 2018, que o então
eleito, né, já Reichenbach, mandou o Neldo Claus, falou assim, você vai amanhã lá no auditório da prefeitura que eles vão anunciar o secretário. Eu falei, então tá bom, vou lá, né, vou ver quem que vai ser a secretária do meio ambiente, da educação, tudo, né. Vou lá. Ninguém falou nada comigo, né, então vamos lá escutar. De repente o Neldo anuncia Cíntia Ramos. Cíntia Jaqueline Ramos, secretária municipal. De novo, eu pensei assim, mas de novo não falaram comigo, né? Eles gostavam de se surpreender. Né? Para mim era um prestígio, né? Ninguém me conhecia. Então, assim, eu digo que eu sou conhecida como a Cíntia Ramos porque o seu Cordaço e o seu Reichenbach me deram a oportunidade de ser o que eu sou hoje. Logicamente que passaram outros políticos que eu também vou falar aqui, que eu reconheço, enalteço e respeito as pessoas que me deram uma oportunidade. O respeito é primordial. Então, aí o Reichenbach falou assim, Cíntia, vai ficando, acho que tu vai ficar uns 6 primeiros meses comigo, porque a gente vai colocar uma figura política. Eu falei, não, tudo bem, né? E foi. Eu fiquei os 4 anos com o seu Reichenbach. E você não era afiliada ainda ao partido? Não. Aí, no último ano ali do Reichenbach, no penúltimo, em 2011... que o Reichenbach falou assim, Cíntia, eu não queria que você fosse vista como uma figura política e sim técnica. Eu falei, tá, tudo bem. Mas se o senhor quiser, eu posso entrar em algum partido. E era muito forte o PSDB, né? Muito mais forte do que é hoje, né? Porque hoje as pessoas migraram muito de siglas porque os nomes das siglas ficaram conhecidos com algum escândalo. Sim, conforme a conveniência também. E conforme a conveniência. E daí, em 2011, ele pediu assim, eu gostaria que você fizesse parte, junto com o William Costa, do PSD. E eu estou hoje, até hoje, com o PSD. Eu nunca troquei de partido, né? Só que eu sei que partido também, conforme as lideranças, vão lá em cima, lá em Curitiba, em Brasília, e tomam o partido, né? Não é assim, vão lá pedir dá licença, que eu vou... Vão lá e tomam o partido. Aprendi isso também, aprendi muito das manhas políticas. E eu estou até hoje. Daí, naquela época, o Williams era o presidente e eu era a vice. Depois o Williams saiu, eu fiquei de presidente um tempo com o diretório provisório, muito tempo provisório. E daí hoje eu sou a vice-presidente do PSD e o João Manuel é o presidente. E é o partido do governador Ratinho Júnior. Então eu estou praticamente 12 anos nesse partido. Nunca troquei de partido. Estou aí. Agora se tomarem o partido, a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Pois é, Cíntia, quando você assumiu, quando você assumiu a secretaria aí pela primeira vez, né? Que realmente, inclusive, é talvez a secretaria mais disputada, porque ela dá mais visibilidade. E aí alguém que não tinha vivência política, né? Mas tinha vivência técnica. Você se sentia preparada para conduzir essa secretaria? Assim, eu vou te dizer que naquela época, eu tinha 30 e poucos anos, eu me sentia preparada tecnicamente. Eu sabia conduzir o processo, a parte de informática, junto com as equipes, porque eu tinha sido a diretora do maior setor dentro da secretaria. Mas eu não me sentia preparada politicamente, até às vezes para me expressar, para falar. Eu lembro que quando eu virei secretária interina, a gente inaugurou o posto de saúde lá do Jardim Floresta e o seu Cordaço falando para mim, ele era um ícone, né? Eu idolatrava ele, para mim, eu era fã dele. Não, e ele bom, inclusive, em se expressar, né? Uma oratória eu falei assim, nossa, boa, eu ali... Então, assim, eu tinha esse receio, mas, assim, receio técnico eu não tinha. Eu tinha receio político, de aceitação, de saber me expressar na imprensa, de não fazer feio, né? De repente, fazer alguma coisa que o prefeito se sentisse, constrangido. Eu tinha esse receio. E ali foi foi tudo uma consequência. Como eu te falei, eu nunca pedi cargo nenhum. Foi uma consequência do meu trabalho. Foi acontecendo. E eu sempre respeitei muito os profissionais. Eu respeito demais os profissionais e os saberes. Sabe? Isso que já não tenho a mesma recíproca, né? Eu vivenciei esse ano um momento muito difícil, posso falar depois no futuro, de desrespeito. Futuro, nesse episódio. Fui desrespeitada enquanto mulher e enquanto profissional, mas eu não faço isso. Porque eu acho que caráter vem de berço. A gente já, né, vem uma coisa ali, de berço, caráter e respeito. E foi isso, depois fui lá para a 8ª Regional, Luciano, fui convidado pelo Reichenbach e pelo Traiano para assumir a 8ª Regional quando eu saí da secretaria. Porque daí nós perdemos a eleição pro Neto. Né? Lembra? O Cordaço foi candidato. Foi o Cordaço e a dona Lourdes Arruda de vice. Tá? Foi a segunda
Seria a terceira gestão dele, né? Porque ele foi prefeito 2 vezes, daí veio o Reichenbach. Isso aí ele voltaria. E foi uma reviravolta bem interessante, né? Porque estava meio assim... Foi a mudança. O tema do Neto era a mudança. Mas por que mudar? Não sei, eu quero mudar. Daí tu falava com as pessoas, não quero mudar. E essa história da mudança pega as pessoas. Que vinha, acho que, quantos anos do mesmo grupo? 12. 12, porque foi 8 do... 8 mais 4 do 8 do Cordaço, 4 do Reichenbach. Isso. E daí tinha aquela... Eu já ia pra rua também, pedir voto, né, e tal. Sim. E daí a gente escutava assim, eu não quero mais que Beltrão cresça, porque o Cordaço estava crescendo muito, eu não quero. Eu escutava isso, deixa assim. Né? Então, assim, e veio aquela mudança, foi muito forte. E ele ganhou de 3 mil votos, né? E daí depois que veio o Kleber, né? Sim. Naquele tempo também, ali do Kleber, quando o Kleber estava ali, foi o Kleber, candidato, o Neto e o Madruga. Até o meu nome foi cogitado também para ser vice do Kleber. E acabou sendo o Pedron, não saí porque eu estava na oitava, estava descompatibilizada, tinha um período que tu sai e tal. Então eu fiquei 6 anos na oitava. E foi num momento que eu quero te dizer, Luciano e Érico, assim, que eu lembro que o Badger escreveu uma matéria sobre mim, eu guardo as matérias, todas que saem. É legal de guardar, né? E guardo naquelas pastas, catálogos de plástico? De plástico. Coloco ali as matérias. E eu lembro que o Badger falou assim, a Cíntia está assumindo um alto posto, porque o regional ainda não era fato, né? Estava sendo construído. Sim. Um alto posto que só foram médicos, né? Que tinha o Dr. Walter, eram figurões. E eu lembro que ele escreveu, né? Que eu estava sendo a segunda diretora, porque foi interinamente a Juja, sabe? Eu nem lembro onde que está a Juja hoje. Então, assim, eu lembro que o Badger escreveu isso, assim, carinhosamente. Um abraço pro Badger, ele sempre escreve coisas legais sobre mim. Acho bem... A gente tem que prestigiar também as pessoas que escrevem. Sim, com certeza. E fiquei 6 anos lá, e nesses 6 anos foi o momento de 2011 para 2012, ali que teve a pandemia da H1N1. Nós tivemos um óbito em Beltrão, que foi uma puérpera adolescente de 13 anos. A gripe aviária, aquelas coisas, né? A gente passou por tudo isso. E daí, no último ano ali da 8ª regional, o Kleber fez aquela requisição administrativa, né? Que é a intervenção administrativa com o Hospital São Francisco, que estava muito ruim economicamente. Estava enfrentando um momento difícil, né? Muito difícil. E era o hospital que atendia o SUS? Como é que era na SUS época? Era, né? Veja só, as pessoas esquecem. Foi em 2008 para 2009 e eu era secretária. Eu passei por, cada momento difícil. Tem bastante foi coisa tudo aí, né? comigo. Sim, tudo aconteceu comigo. 2008, quando eu entrei o primeiro ano de secretária ali para 2009 com o Reichenbach, a Policlínica anuncia no jornal. Descredenciamento, né? Nos pegou de surpresa. Inclusive o Neto, naquela época que eu era secretária de saúde, ele era diretor da 8ª. Lembra que ele ficou 2 anos de diretor da 8ª para daí se preparar para ser o candidato a prefeito. Então, teve o descredenciamento. Eu falei, gente, o que nós vamos fazer só com o São Francisco, poucos leitos? O São Francisco não está preparado com o setor de emergência, nós atendemos 27 municípios, não dá, o São Francisco vai dar atender só o beltronense, como é que nós vamos fazer? E daí estava a enfermeira Roseli à frente ali. Foi em 30 dias fizemos uma baita de uma reforma, que abrimos a rua Otaviano Teixeira dos Santos, porque a entrada era só por outro lado, né? Ali na Porto Alegre. Foi aberto, ali foi feito aquela estrutura para aumentar ali acesso de ambulância. O acesso de ambulância, sala vermelha e tal. E foi assim muito difícil, sabe? Ficar só com São Francisco, porque antes era assim. Isso aí com pouco tempo, né? Dia par era a Policlínica, dia ímpar era São Francisco. Vocês lembram? O plantão do SUS. Par, ímpar. E era muito difícil a parte da gestão naquela época. Daí os pacientes pagavam porta aberta de R$10, R$20 a consulta. Não podia, daí o SUS veio e organizou, porque tu não pode pagar. SUS tem a gratuidade, os 4 princípios, né? E aí foi, São Francisco aguentou um tempo, a estrutura pequena e tal, daí entrou o Neto, e daí foi ali, cortaram as AHs, uma brigaiada e tal. E entrou o Kleber, acho que foi no 2º ano já ele fez a intervenção, e colocou era a secretária Aline e o Dr. Walter Pequá, tá? Que era a comissão de intervenção. Comissão interventora, né? Então, assim, para mim foi um choque, porque, né,
é uma coisa ruim você ter que o público assumir algo privado que tem donos. Sim, Uma, deve ter sido uma equipe médica. Eu diria que deve ter sido um período muito constrangedor para você também, né, Cíntia? Eu lembro que foi dia 1º de dezembro de 2017. Fui só eu e a secretária Aline Biazus, lá no São Francisco, com a portaria em mãos. Chegamos lá na portaria, a equipe da portaria, assim, apreensiva, uma já começou um pouco chorosa, e eu falei assim, olha, gente, nós viemos aqui para ajudar, nós não viemos aqui para fazer nada. Conversamos com os donos, temos muito respeito, Luciano, até hoje, pelos donos, porque eles são os donos do São Francisco. E as pessoas acham assim, que acabou a intervenção. Não, ainda está em intervenção, né? Tem a placa lá. Né? Quem financia é os 27 municípios com a Prefeitura de Beltrão, tem dinheiro do Ministério da Saúde, tem dinheiro do Estado, mas quem gere lá, está à frente o enfermeiro Maico, né? Que é o coordenador da intervenção, porque depois eu tive que sair porque eu assumi o hospital regional. E não podia ficar com 2 situações porque é conflito de interesse. Então, foi um momento de aprendizado. Eu aprendi muito, amadureci muito como profissional de saúde, amadureci bastante. Eu imagino que foi bem difícil, porque você tem muita resistência a vencer, né? Você está entrando numa instituição que não é necessariamente pública, ela é privada, presta o serviço público, tem donos, como você falou, e você entra lá como uma autoridade. Você tem poder de decisão lá dentro. Poder de decisão. Né? Então, para quem é o dono, entendo, também a gente tem que se colocar no lugar deles, né? Com certeza. É difícil. Sempre. É difícil abrir mão disso, né? Então, eu imagino que você tenha enfrentado certas resistências no início. Normal. Né? Muitas resistências, mas de forma respeitosa. E aqui tá que se tu entra e faz de uma maneira respeitosa, funciona, a coisa vai se organizando, por mais que tenha dificuldades. As equipes que estavam lá, ninguém, sabe? Ficou a mesma equipe de técnicos, enfermeiros, a equipe multi. Os próprios donos continuaram no corpo clínico, logicamente, que recebendo pelo seu trabalho de médico, né? Que prestavam serviços lá dentro, continuaram. E foi aperfeiçoando, colocando cirurgias eletivas, buscando mais recursos, né? E assim, e hoje a gente se encontra na rua muito de forma respeitosa. E continua, né? Eu acho que isso que fica, porque se a gente passa pela intervenção, mas a gente mora na mesma cidade e vai encontrar as pessoas e você tem que ter o respeito, né? E depois, né, Luciano e Érico, eu fui para o hospital regional a pedido do Reichenbach e do Kleber. Eu fui para Curitiba, lá numa reunião com o então secretário, que ainda é hoje, o Dr. Beto Preto. E eu não sabia se eu ficava na 8ª ou ia para o hospital regional, mas eu cheguei lá, já estava tudo orquestrado, né? O hospital teve convite, então. Teve um convite. E eu vejo assim, sabe, eu tenho muito respeito pelas categorias profissionais. Por favor, eu vou falar aqui, de repente depois alguém vai, né, assistir, vai falar. Mas tinha assim um movimento que eles não queriam mais médico no comando e nem enfermeiro, porque houve muito tempo médico no comando e muito tempo enfermeiro. Então eu era da área das exatas, né? Nós somos da área das exatas. E me especializei, fui da gestão, então eu fui com essa missão, sabe? Peguei muita dificuldade, peguei uma crise de falta de pediatras, né? Hoje já isso é equacionado. Aqui na cidade a gente trouxe muito pediatras, eles se estabeleceram na rede privada e na rede pública. Pediatras, depois uma crise da cirurgia pediátrica, depois teve uma crise com todo o corpo clínico que queria ganhar um valor maior. Quando eu entrei, a gente tinha pego a transição da Cida Borghetti para o Ratinho, tinha muitos fornecedores atrasados, pagamentos de médicos atrasados. Você imagina entrando e médico já cobrando seus honorários, que era 3 meses, né? Também tinha algumas dificuldades de falta de insumos e de pagamentos. E fomos organizando. E uma coisa que eu quero falar para vocês, todas as áreas onde eu fui, de secretária, de diretora da 8ª, de diretor do hospital, eu sempre valorizei o funcionário da carreira. Né? A gente sempre colocou as chefias, eu sempre busquei ver o perfil daquela pessoa que já estava ali dentro, e eles acabaram sendo... Muitas poucas pessoas vieram por indicação política. E se vieram, eram técnicos excelentes. Não tem hoje chance de alguém que foi só por indicação, não se sustenta. Não se sustenta, não é porque a liderança que está ali na direção vai... Não se sustenta, porque a gestão, o corpo clínico, a equipe espelhe o mau elemento. A pessoa que... Não se sustenta hoje. Hoje tem que ter profissionalismo na área, não é só na saúde. Na parte da gestão pública. Tem que ter. Você vai ser chefia, você tem que saber o que está falando. Né?
Então, isso que eu valorizei. E ali na gestão do hospital, até recebi uma moção de aplausos do Conselho da Mulher, porque 90% das chefias eram mulheres. Na pandemia, nós éramos a maior força de trabalho, mulher. Na saúde já é, né? Sim, normal. Eu digo ali que 80% do quadro dos servidores do hospital é constituído por mulheres. Então, assim, aí depois disso já entrou em 2020 a pandemia, né? Nossa, isso aí eu acho deve ter sido assim. Se a gente for ver, a Cíntia encarou as piores barras, né? Em termos de saúde. Dizer assim, se a gente olhar pelo lado tranquilidade da Cíntia, né? Assim, pessoal, ela pegou só bucha. Ela pegou só bucha, né? Só bucha. Né? Mas assim, se a gente olhar. Então ela poderia pensar que estava no lugar errado, na hora errada. Eu falo... Mas se a gente olhar pela comunidade e pelo resultado que ela acabou trazendo, ela era a pessoa certa, né? Na hora certa.